Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, berço da história do Rio Grande do Sul e do país. Nós estamos aqui hoje acompanhando a gravação de algumas imagens do documentário Os Caudilhos, e a partir de agora nós vamos ver um pouco desta jornada histórica aqui pelos campos do Cati. A cidade de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, recebe as gravações do projeto Os Caudilhos, uma série de televisão que promete resgatar a formação da identidade política gaúcha através da Revolução de 23. Produzida e dirigida por Henrique de Freitas Lima, conhecido por trabalhos como Lua de Outubro e Concerto Campestre. A produção terá episódios de 52 minutos e busca retratar a vida de homens como os caudilhos, que eram definidos como homens de campo, a cavalo, com prestígio político e regional e dispostos a lutar por as suas ideias. A série abordará figuras históricas que marcaram a época, sejam eles chimangos ou maragatos, visando que suas vidas serviram de referência e exemplo para as novas gerações, e até mesmo para os governantes atuais, pela forma como eles disputavam o poder e tinham respeito pelo seu adversário. Santana do Livramento é um dos 10 municípios gaúchos que sediam os eventos importantes da Revolução de 1923, que serão palco das filmagens. A casa onde nasceu o líder político Flores da Cunha, na estância São Miguel, na região do Cati, em Santana do Livramento, é um desses locais retratado na série documental. Bom, prazer em conversar com vocês. Nós estamos num lugar especial na minha carreira, aqui na Estância São Miguel, onde eu filmei parte do Lua de Outubro, né? Que é um projeto, foi meu primeiro longa-metragem profissional, que foi filmado quase todo aqui em Santana do Livramento. Então é até emocionante, quase 30 anos depois, voltar a São Miguel, hoje com um outro foco, né? Que é perseguir os rastros do general José Antônio Flores da Cunha, que foi um personagem fundamental na história do Brasil e do Rio Grande do Sul em especial. Então, eu estou em Livramento filmando o que eu diria um dos filmes locais da série Os Caudilhos, né? Que se chama Santana do Livramento e a Revolução de 1923. Então nós estamos percorrendo diversos locais, conversando com especialistas, e ele faz parte desses filmes locais de uma série de 9 filmes, que nós já entregamos 6, e nas últimas 2 semanas a gente filmou de São Francisco de Assis, de Alegrete, e agora estamos aqui em Livramento. E a segunda entrega desse projeto Os Caudilhos, que é a entrega mais ambiciosa, é uma série de televisão de 6 filmes de 1 hora, que nós já temos um acordo de exibição com a TV Brasil, brasileira, e provavelmente com o Canal 5 do Uruguai, né? Que aí sim se chama Os Caudilhos. Que aí é um docudrama, né? Um projeto que mistura cenas de ficção com documentários, com fotos, com mapas, né? Como vocês devem estar acostumados a ver aí nas plataformas, né? A Netflix tem diversos trabalhos desse tipo, né? Que nós pretendemos entregar em 26. E estamos empenhados em trazer para Santana do Livramento a parte ficcional, né? Que é, eu adquiri os direitos de um livro clássico sobre a Revolução de 23, que é um relato da vida dentro da coluna do Honório Lemes, escrito pelo Antero Marques, que é médico e fazendeiro de São Francisco de Assis, que na época tinha apenas 19 anos, né? E do lado chimango, a gente vai ter também pedaços, digamos, do livro de memórias do Flores da Cunha, que nasceu aqui nessa estância, que é a campanha de 23, e também algumas outras cenas. Então eu pretendo, se tudo, a gente está com uma certa dificuldade para confirmar os apoios locais, para trazer a parte de ficção a outros municípios interessados, mas eu imagino que Santana não vai perder essa oportunidade. Então eu peço o apoio de todos, né? Nós estamos gestionando junto à prefeitura o apoio para poder trazer. Eu vou fazer um investimento muito maior do que nós estamos solicitando aqui, e se tudo correr bem a gente consegue filmar em 26. O meu parceiro local é a Fronteiras Produções, do Sérgio da Rosa Paiva, né? E estou com uma equipe, no caso do documentário, uma equipe menor de 5 pessoas, mas na parte de ficção vai ser que nem no Lua de Outubro, vai dar emprego para um monte de gente, vai mexer muito com a comunidade. E como é que é voltar, Henrique, a esse local aqui? Lembra de algumas histórias para contar para nós aqui, como chegou esse local, como foi a produção do Lua de Outubro aqui? Olha, nós filmamos aqui na cabanha, nós filmamos no quarto que tem separado da sede, que é o quarto onde o protagonista, que o Marcos Winter fez, morreu, né? Foi morto pela Aninha Leonor.
E a gente somava essas cenas, né, com os estúdios, que na época era dentro da Almaden. A Almaden não era o que vocês conhecem hoje, inclusive não estava vinificando aqui, né? Então a Rosana Wagner, que era a gerente da época, me cedeu os armazéns, né? Depois tem um outro lugar aqui pertinho da sede, que é tipo de um matinho de umbus, que é uma coisa meio rara. Aqui até tem alguns, né? Que tinha uma casa que a gente filmou também, que era a casa do Nicodemo Carrion, da Maria Luísa Benites, né? Que era a atriz que fazia, né? Mais cenas de campo. Eu não filmei dentro da casa, porque a casa já é posterior, né? A casa é dos anos 30, né? Inclusive tem uma placa lá em homenagem ao Flores da Cunha. Mas é um lugar belíssimo e, sobretudo, numa região, Matias, que é o que eu não canso de chamar a atenção. Quer dizer, o Rio Grande do Sul hoje, e eu conheço bem, não só como cineasta, mas como advogado. Eu sou advogado especializado em cultura, esporte, então eu tenho muitos clientes no município, mais de 70. Então eu circulo muito pelo estado. Então essa região entre o Sarandi e essa região toda entre Quaraí e Santana é o último reduto do velho Rio Grande, entende? Então essa paisagem incrível, a predominância do campo nativo, aliás, ótimos campos, da pecuária, né? Porque o resto do Rio Grande está tomado pela soja, pelas lavouras. Então isso aqui eu adoro estar aqui, tem a ver com os filmes que eu já fiz e tem a ver com os filmes que eu ainda pretendo fazer, com certeza. Agora a gente pode entrar em outro assunto bastante importante que tu tocou também, que é a questão do cinema. O cinema mudou muito, né? E o tipo de exibição e as plataformas digitais estão aí hoje e, digamos assim, democratizou um pouco mais, facilitou mais os projetos, né? A chegar ao público de uma forma um pouco mais rápida. Sem dúvida, eu acredito, já a forma de fazer vem sendo facilitada depois que os equipamentos digitais tomaram conta, né? Na época que eu fiz o Lua de Outubro era em película, né? Então era caminhão, gerador, caminhão de equipamento, ônibus, aquela coisa toda. Hoje é muito mais fácil, mas quando me chamam para falar disso, eu digo sempre a mesma coisa. Muito bem, facilitar os equipamentos, mas a ideia continua sendo o insumo mais importante. Quer dizer, o que tu quer contar, como é que tu vai falar dessa história. Do ponto de vista da exibição, em que pese todos os vaticínios aí sobre o fim da exibição em cinema, não é o que está acontecendo. Quer dizer, a sala de cinema, vocês têm salas aqui do outro lado da fronteira, mas está na hora de Livramento voltar a ter um cinema do lado brasileiro, até para mostrar mais filmes brasileiros, né? Continua sendo um lugar privilegiado, né? Então nós estamos vendo agora uma multiplicação das salas em cidades de médio porte, como é o caso de Livramento. Eu mesmo tenho diversos clientes exibidores e tem uma cliente que gostaria muito de abrir um cinema aqui. Hoje uma carreira do filme, ou como a gente chama, a cola do filme, né? É cinema, né? Se você conseguir ainda uma TV por assinatura, que perderam muito público, né? TV aberta e o streaming, as plataformas, né? Elas vão ser agora, esse ano ainda, regulamentadas no Brasil, vão passar a dar uma contribuição para a produção nacional, também vão ter um reforço de visibilidade dos conteúdos nacionais, né? Que é o que já aconteceu em muitos países do mundo e nós estamos, para variar, atrasados, né? Agora eu acho que é um grande avanço, né? Então eu espero que haja bastante concorrência entre elas e que eles paguem melhor os conteúdos que a gente produz, né? E essa regulamentação ela vai corrigir algumas distorções, tá? A primeira delas é a propriedade do material produzido. Como está, nós somos meros prestadores de serviço para as plataformas. Então tu não fica de titular dos direitos, né? Agora, com a regulamentação se espera que isso mude, né? Até porque o patrimônio que nós temos, os autores, né, e os produtores também, é aquilo que a gente consegue fazer em vida, né? Quer dizer, disso a gente depende. Então, se você só presta um serviço e abre mão de todos os direitos, digamos, o teu ganho financeiro, que paga as contas, né, ele se extingue no momento que tu entrega a obra, né? A gente olha hoje que estão surgindo séries no Netflix voltada a essa temática do Velho Oeste, que tem um apelo muito forte. E é um momento importante, de repente, se pensar nisso, na nossa cultura, como tu disse, riquíssima, né? A nossa cultura, os lugares estão aí, os personagens estão aí, basta uma organização melhor, né? Olha, na verdade isso já está acontecendo. Se tu olhar a Globoplay, né, que é o terceiro maior streaming brasileiro, só perde para a Amazon Prime e para a Netflix,
tá cheio de produtos, só que todos nordestinos, né? Mas para avaliar, tem novela de cangaceiro, tem série de cangaceiro. Agora tem uma novela que estreou, que eu não via nenhum episódio, mas vi o trailer, é excepcional. São 45 capítulos, né? Então tá faltando a gente explicar para eles que olha isso aqui, não tem nada parecido com isso e temos ótimos roteiros para poder contar. Mas eu acho que isso vai acontecer. Tu imagina que no momento que eles tiverem que ter conteúdo nacional, vai haver uma competição entre eles e eu certamente acho que a gente vai vender a nossa paisagem cultural, digamos assim, né? Alguma coisa dentro realmente? Não, aqui não, porque aqui tem uma não, aqui sim. Eu filmei aquele quarto lá, que é externo do lugar que mora o Marcos Vinck. Filmei dentro da cabanha ali, que morre o outro cara, né? Tem diversas cenas ali. E filmei na externa ali, no meio do Zumbu. Tem cena de campo também. Ela foi gravada aqui, Nessa região aqui. nessa região, a abertura do filme com o helicóptero. É, exatamente. Inclusive tem um mangueirão que não é esse que aparece na cena inicial do Lua de Outubro. Não é esse aí, é outro mangueirão. Tipo em cima de uma coxilha, assim, que não tinha nada em volta.